Olá, hoje nós faremos a leitura do dia 142, referente aos 365 dias do ano. Vamos começar com 2 Samuel, capítulo 1 e o capítulo 2 até o versículo 11, passando então a leitura de João, capítulo 12, a partir do versículo 20 até o versículo 50, Salmo 118, a partir do versículo 19 até o 29, encerrando então com Provérbios, capítulo 15, versículos 27 e 28. Vamos começar então a nossa leitura. Depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas e já estava há 2 dias em Ziclag, aconteceu que no 3º dia veio do arraial de Saul um homem com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar diante de Davi, ele se inclinou, prostrando-se em terra, e Davi lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Então Davi disse: como foi isso? Conte-me o que aconteceu. E o moço respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos foram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram. Davi perguntou ao moço que lhe trazia as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas, o seu filho, estão mortos? Então o moço, portador da notícia, disse: cheguei por acaso ao monte Giboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros de guerra e a cavalaria se aproximavam dele. Olhando ele para trás, me viu e me chamou. Eu disse: eis-me aqui. E ele me perguntou: quem é você? Eu respondi: eu sou Amalequita. Então ele me disse: vem aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra, embora ainda esteja bem lúcido. Então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Então Davi rasgou as suas próprias roupas, e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então Davi perguntou ao moço portador das notícias: de onde você é? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse: como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos moços e lhe disse: vá até lá e mate-o. Ele foi e o matou, enquanto Davi dizia: o seu sangue caia sobre a sua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra você, dizendo: matei o ungido do Senhor. Davi pranteou Saul e seu filho Jonatas com essa lamentação. E ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá o hino ao arco, que está escrito no livro dos justos. A sua glória, ó Israel, foi morta sobre os seus montes. Como caíram os valentes. Não anunciem isso em Gade, nem o publiquem nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Giboa, que sobre vocês não caia nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que nunca mais sairá ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gorduras dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, nem na vida nem na morte se separam. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Filha de Israel, chorem por Saul. Ele as vestia de rico escarlate e enfeitava com ouro as roupas de vocês. Como caíram os valentes no meio da batalha. Jonatas sobre os montes foi morto. Estou angustiado por sua causa, meu irmão Jonatas. Você era amabilíssimo para comigo. Excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Capítulo 2. Depois disso, Davi consultou o Senhor, dizendo: devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: vá sim. Davi perguntou: para onde devo ir? E o Senhor respondeu: para Hebrom. Davi foi para lá, levando consigo as suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e eles ficaram morando nas aldeias de Hebrom.
Então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi sobre a casa de Judá. E informaram a Davi que os homens de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: Benditos do Senhor sejam vocês por esse ato de bondade para com o seu senhor, para com Saul, pois vocês o sepultaram. E agora que o Senhor use de misericórdia e fidelidade para com vocês. E eu também os tratarei bem por causa do que vocês fizeram. E agora sejam fortes e valentes, porque Saul, o senhor de vocês, está morto. E os da casa de Judá me ungiram para ser o seu rei. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, para Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Azoritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. João capítulo 12, a partir do verso 20 até o 50. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente para este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: Não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso, significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse: Nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? E Jesus respondeu: Ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: Cegou os olhos deles, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória deles e falou a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam para que não fossem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus clamou dizendo: Quem crê em mim, não em mim, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo,
Mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Salmos, capítulo 118, a partir do verso 19 até o 29. Abram as portas da justiça para mim. Entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Essa é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontes do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Provérbios capítulo 15, versículos 27 e 28. Quem é ávido por lucro desonesto, arruína a sua casa, mas o que odeia o suborno viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu sou Andréia e tem sido uma alegria estar junto com você na leitura bíblica 365 dias. Que Deus nos abençoe.